Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os gideonitas com a paz do Senhor. Quem tem assento, por um minutinho, tome seu assento. Enquanto o nosso irmão vai dando uma reguladinha no microfone. O retorno aqui está um pouquinho misturado, vai agilizando. Eu quero, com muita alegria na minha alma, irmãos, louvar a Deus, em primeiro lugar, por poder estar, mais uma vez, cooperando com este trabalho, que é um dos maiores trabalhos missionários do mundo. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Zilmar Melquiades Miguel, sua muito digna esposa, pastora irmã Inês Miguel, toda a equipe dos Gideões, pastor Adriano, sua esposa, pastor Jairo, pastor Valdir, todos os obreiros aos quais durante muitos anos, sempre que aqui estou, me recebe com muito carinho. Sou feliz por gozar da confiança do pastor Zilmar. Por vezes temos ministrado nos seus cultos de ensinos com muita responsabilidade e com muita objetividade dentro do que é a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que durante a ministração intercedam por nós, pois eu venho de umas 4 internações nesses últimos 10 dias, sem poder falar, e já peço de antemão perdão, se porventura precisar tossir durante a mensagem, pois estamos sob influência de antibiótico, muitos antibióticos, muitos remédios para alergia, mas eu creio que Deus nos dará vitória, porque Deus tem algo a fazer neste lugar, amém? Só quem veio adorar o nome de Jesus, dá um glória a Deus gostoso. Se coloque de pé, palavra de Deus, abra a tua Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 37, enquanto a igreja procura Gênesis 37, eu gosto já de entrar direto na palavra, mas quero aproveitar para louvar a Deus pela vida da minha muito digna esposa, irmã Rita, aquela bela mulher que está há 33 anos ao meu lado. São 3 anos de namoro, irmã Inês, desde os 17, agora completamos esse mês de abril, completamos 50 de idade e 33 juntos. Então é uma data muito significativa, participar do 40º ano dos Gideões Missionários e também completar 50 de idade e 30 de casados. É um privilégio muito grande e eu louvo a Deus por vocês terem me dado essa honra em servir esta igreja mais uma vez. Vocês podem dar um amém pela vida da irmã Rita? Deus abençoe, meu amor, sua vida. É tão gostoso pregar com você do meu lado. Eu me sinto bem leve. Quem encontrou Gênesis capítulo 37, diga amém. Versículo de número 2. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 2 do capítulo 37 de Gênesis. Ou algumas versões, esta é a história de Jacó. A história de quem? José, tendo 17 anos, apacentava o rebanho com os seus. Tome assento, dando glória a Deus e aleluia. Querida igreja, não querendo tomar muito tempo dos irmãos, mas eu quero apresentar aos irmãos, por graça de Deus, durante todos esses mais de 20 anos ministrando, Deus me deu a alegria e a satisfação de ser pai de 3 filhinhos. O primeiro filho literário que Deus me deu é esse aqui, ó, Betume, tapando todas as brechas. Eu escrevi esse livro depois que eu preguei uma mensagem aqui em 2015, e todas as escolas bíblicas que eu vou ministrar, os irmãos perguntam, e a mensagem do Betume? Aí eu tenho que falar sobre a vida de Noé, o chamado de Noé, o ministério de Noé e também da sua esposa, porque um homem que tem um ministério sem esposa, o ministério dele é manco, o ministério dele não funciona bem. E Noé teve o apoio da esposa para ficar quase 1 ano e 17 dias dentro de um caixotão, irmãos, de quase 150 metros. E a mulher de Noé não jogou a nora pela janela e nem as noras jogaram a sogra. Isso eu ensino nesse livro, comunhão dentro da arca, tá bom? Eu tenho também esse segundo, Penina vai curar o teu coração. Esse livro não é um livro feminino, mas para família, não é para casais somente, família, porque aqui eu falo
do valor que tem Penina quando ela é colocada diante da situação difícil de Ana. Ana vai orar de uma maneira que o profeta Eli nem entende as suas palavras, porque Ana estava amargurada. A Bíblia diz sobre algumas situações do psicológico de Ana, e eu escrevi esse livro, Penina vai curar teu coração. Todos nós obreiros, todos nós cristãos, se não tivermos, vamos ter uma Penina no nosso caminho. Deus não coloca Penina para matar ninguém, mas para fazer você sair do comodismo e orar a Deus e buscar a Deus como nunca buscou. Eu tenho também esse último aqui, lançado ano passado, que chama Casamento, Abasteço ou Abandono. Esse é um livro bem fácil de entender. Tem lugares aqui que você vai colocar o nome de quem está lendo, da esposa e do marido, ou vai presentear alguém, porque eu trabalho na área de casais, ministro para casais, e eu descobri que o divórcio, o pastor Adriano, no mundo secular, equiparou ao número de divórcio na igreja. Isso não é bom. Então eu escrevi esse livro de simples entendimento. Aqui eu conto uma história e eu pergunto aos irmãos: quando o carro acaba a gasolina, ninguém abandona? E porque acabou o amor, vai se divorciar? Amor não acaba, amor é igual planta, precisa ser regado. Se você puder, eu não sei nem onde vai estar, mas tem um irmão que está com a caixa desses livros, e o dízimo desses livros já vai ficar para a obra missionária dos Gideões. Amém? Queridos irmãos, palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com essa igreja. E o texto que nós acabamos de ler com a igreja é um texto bem conhecido. Esse texto, apesar de, na leitura e na apresentação do versículo de número 2 do capítulo 37, aparentemente ter uma contradição, na verdade o que tem aqui é uma grande lição de Deus para nós. Eu quero introduzir com bastante calma, bem paulatinamente, porque eu tenho acompanhado os Gideões desde os dias da sua abertura. Eu estava no hospital e acompanhei, assisti as mensagens. Eu pude perceber muita fala sobre oração, muita fala sobre Bíblia, palavra de Deus, e vi muita graça de Deus. E eu vi muitas pessoas aceitando Jesus pela internet. Então há sobre os nossos ombros, no 40º Gideões, a responsabilidade de pregar palavra, poder e graça. E não tem fogo sem lenha verdadeira. Então acompanhe esse raciocínio e nós vamos dar muito glória a Deus aqui essa noite. O texto de Gênesis 37, 2 diz: esta é a história de Jacó. É a história de quem? Logo em seguida a Bíblia diz assim, tendo José 17, mas a história é de quem? Mas a Bíblia diz que quem tem 17 anos é? Quando você olha o texto, você chega a ficar preocupado, porque a Bíblia começa dizendo que vai narrar a história de Jacó, uma bela história, mas em seguida ela já emplaca falando sobre a trajetória de José. Só para que os irmãos entendam, nós temos que ter convicção e compreender que para todo José sempre teve um Jacó que veio antes. Para todo José sempre teve um Jacó que veio antes. Pastor Erinaldo Silva, porque a Bíblia diz que a história de Jacó, mas ela conta sobre a vida de José? Porque a história de José não começa em José. A história de José, ela começa em Jacó. E se ela seguir o curso, pastor Adriano, normal da vida, a história de José também não vai terminar em José, mas termina em seus filhos, aonde começa a história dos seus filhos. Todo José tem um Jacó por trás da sua história. A história de José é linda, mas não começou nele. A história de José é emblemática, mas não começou nele. A história de José é de milagre, é de poder de Deus, é uma história magnífica, mas não começou em José. A história de José começa em Jacó. O maior problema da nossa geração é que a nossa geração desaprendeu, desacostumou a respeitar os Jacós que vieram antes de nós. Eu não estou aqui por mim mesmo, antes de mim já passou alguém. A minha história não começou em mim, a minha história teve alguém lá atrás que deu início nela. Todos nós precisamos entender que para termos sucesso na nossa vida, no nosso ministério, precisamos respeitar os Jacós que foram antes de nós.
40 anos de Gideões. Se eu tomasse o tempo, falando o nome daqueles que foram os pioneiros, que fizeram, que trabalharam, que lutaram, eu não pregaria a palavra de Deus, de tantos nomes que eu teria que citar, porque antes de nós, pastor Lucier, Jacós passaram por aqui. Mas essa noite, Deus me traz aqui, para trazer uma mensagem no 40º Gideões, que tem por título, do poço ao palácio, a missão não acabou. Aleluia! Diga comigo, do poço ao palácio, a missão não acabou. Amém? Dá para glorificar a Jesus porque a obra ainda está em continuidade. Queridos irmãos, a vida de José é dividida em etapas. Eu quero essa noite compartilhar com os Gideões pelo Brasil e o mundo sobre pelo menos 4 etapas na vida de José. Pastor Valmir, qual é a primeira etapa? A primeira etapa da vida de José mostra José trabalhando. Pastora Inês, eu nunca vi um obreiro, um pastor, um crente de sucesso que não trabalhe. Todo crente de sucesso tem no bojo da sua vida ministerial a marca do trabalho. Já trabalhou ou trabalha ou continua trabalhando desde quando foi chamado. A primeira etapa da vida de José é no campo. O que José faz no campo? A Bíblia diz, José no campo apacenta o rebanho, apenas com 17 anos de idade, junto com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. José está trabalhando, José está começando a chamar a atenção de Deus. José está trabalhando, José está começando a chamar a atenção de Jacó. A Bíblia diz que nessa primeira etapa da vida de José, que eu classifico como a etapa do trabalho, pelo menos 3 coisas vão acontecer. Qual é a primeira, pastor? O pai vai lhe amar. E nessa etapa do trabalho, o amor do pai será manifesto através de presentes, pastor Luciano Caetano. Todas as vezes que o pai coloca em nós os olhos e nos observa no campo de trabalho, o pai nos presenteia. Eu vou repetir porque tem crente que não entendeu. Todas as vezes que o pai foca os olhos em nós e estamos no trabalho, o pai nos presenteia. A Bíblia diz, José vai ganhar do seu pai uma túnica. O problema é que o presente do pai revela o coração dos nossos irmãos. Errasse, alai. A turbina está aquecendo antes da hora. O maior problema dos presentes que o pai nos dá é que o presente do pai revela o coração dos nossos irmãos. Estava tudo tranquilo. José não aprovava a conduta dos irmãos. José relatava ao pai, foi assim, foi assado, eu não estou de acordo, papai, com a conduta dos seus outros filhos. Até o dia que o pai presenteia José. Quando José recebe o presente, acontece dentro da primeira fase, a segunda coisa que eu compartilho com a igreja. Os irmãos de José vão começar a persegui-lo. E pior do que a perseguição, vão nutrir para cima de José um ódio ferrenho. Pastor, como é isso? A Bíblia diz que a partir do momento que Jacó dá a túnica para José, José perde a paz dentro de casa. Os irmãos o odeiam, os irmãos o invejam. E há uma necessidade, irmãos, de termos estrutura emocional para na fase dos presentes administrarmos a inveja, administrarmos a perseguição, porque os próprios irmãos de José não conseguirão mais falar com ele pacificamente. Eu não estou aguentando mais. Você abre a internet, é pastor debatendo com pastor da mesma denominação. Nenhuma alma aceita Jesus. Do que vale o debate?
nunca vi um macumbeiro debatendo, pastor Inês, com outro macumbeiro na internet. A vela preta é pior do que a vela branca. A vela vermelha, a macumba pega no dia. A vela azul, a macumba pega na hora. Eu nunca vi mormos debatendo na internet. Eu nunca vi na internet a maioria das denominações, sejam elas de origem afro-americanas ou outras seitas, debaterem e degladiarem entre si. Mas infelizmente o Pai tem dado presentes a muitos no Brasil e no mundo. Quais são os presentes? Dons de profecia, dons de cura, dons da palavra, dom de discernimento. E quando alguém percebe em você que você prega, Deus revela. Você prega a palavra de Deus na tua boca, tem poder. Quando eles percebem em você que o culto que você está é diferente, eles começam a nutrir ódio, eles começam a nutrir ciúmes, eles começam a nutrir inveja. Mas deixa eu na introdução acalmar o teu coração. Não há quem pare José. Não há quem enterre José. Não há quem acabe com o ministério de José. Porque não é um ministério dado por homens. É uma chamada vinda do céu. Escute bem. Escute. Primeira etapa da vida de José é a etapa do trabalho. O que acontece lá? Primeiro, o pai dá presentes. Segundo, os irmãos vão perseguir e odiar. Terceiro, e aqui eu quero chamar a tua atenção, o Deus que chamou dará sonhos. Tem inveja? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem calúnia? Tem. Tem ódio? Tem. Mas também tem sonhos. Irmãos, eu estou tão cheio que eu estou com medo de não aguentar chegar na metade. Irahácia. Imanácia, cando, que minahai. Se prepara, porque hoje os gideões vai voltar a sonhar. Não vão acabar com teus sonhos. Não vão enterrar teus projetos. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Administra a primeira fase. A primeira fase é a do trabalho, mas a segunda etapa da vida de José mostra José no processo. A fase do processo é só para quem é resiliente. Pessoas que são capazes de administrar crises profundas. Você não aguenta crise? Você não aguenta perseguição? Então você não serve para ser missionário. Você não aguenta calúnia, você não aguenta fofoca, você não aguenta disso que me disse. Então você está no lugar errado, irmãos. Porque eu nunca vi alguém passar perto de uma árvore com frutos e não jogar uma pedrinha. A segunda etapa da vida de José, mostra ele no processo. Escute bem, dentro dessa etapa do processo, 4 coisas acontecem na vida de José. A primeira, vão zombar dos seus sonhos. José agora está dentro de um processo. Já recebeu a túnica, Deus já deu sonhos. Só que agora nessa fase, a Bíblia diz que os irmãos vão zombar dos sonhos de José. E o mais engraçado, quando eles começam a zombar de José, eles se acham no direito de interpretar os sonhos. José não disse que ia reinar. José não disse que ia governar. A única coisa que ele disse, pastor Jairo, foi: eu tive um sonho. 11 feixes se encurvavam diante do meu feixe. Depois ele sonha de novo. Agora vem o sol, a lua, as estrelas se curvam diante de mim. Então eles dizem: porventura governará tu sobre nós? Eles estão percebendo que o menino está dentro de um processo de sucesso e que Deus tem algo com ele. Então a primeira coisa que eles vão fazer na segunda fase da vida de José, vão zombar dos teus sonhos. Alguém já olhou para você e disse: Gideões?
Nunca. Alguém já olhou para você? Avião? Jamais. Povo cigano querido, o povo do macarrão, Deus abençoe vocês, estive lá, que coisa linda. Para muitos de vocês essa mensagem vai cair como uma luva. Quando contavam teus sonhos, Camboriú, jamais. Quando contavam seus desejos, nunca. Foi assim com José, obreiros, e é assim conosco. Mas deixa eu correr que a coisa vai melhorar. Escute bem, dentro da segunda etapa da vida de José, vai acontecer, primeiro, zombarão dos seus sonhos. Segundo, vão cortar relações com você, e o desprezo aumentará a cada sonho. Ei, Amal, ei, Pai. Ai, irmão, estou me segurando. Nós ainda estamos só na segunda fase. Escute bem. Os próprios irmãos de José começam a zombar dos seus sonhos, e agora eles cortam o relacionamento. Cada vídeo seu que explode na internet, cada alma que aceita Jesus, que é mostrado em redes sociais, cada trabalho digno que você faz para o reino, o ódio, a perseguição e o desprezo aumentam. Fica tranquilo, só há ódio, desprezo e perseguição sobre a vida de quem faz. Uma certa mulher disse a um pastor uma vez: pastor, eu vejo essas irmãs no culto, elas têm oportunidade de contar testemunho, e eu fico vendo elas contar que passou luta, que passou prova, que passou dificuldade. Pastor, eu sou crente há tantos anos, graças a Deus comigo não tem esse negócio de luta, dificuldade, essas coisas que as irmãs do círculo de oração contam. Aí o pastor disse: também a senhora nunca foi crente direito. Lá vai. Terceira coisa que acontece na segunda fase da vida de José: mesmo dentro do coração do pai, as promessas não serão explícitas por ele. O pai, diz o texto, guardava esse negócio, pastor André Reis, dentro do coração. Escute bem, o pai percebia que os sonhos de José eram revelações de Deus para um futuro. A Bíblia diz: José está sendo perseguido, José está sendo caluniado, José está sendo humilhado. Só que o pai não passa um paninho na cabeça dele. O pai guarda dentro do coração e ora. É mal a folk. Porque se o pai se coloca do lado dele, a perseguição aumenta. Entenda o teu pastor, entenda o teu líder. Ele já viu que tu tem chamada. Ele já viu que tu tem palavra, José Santana. Ele já viu que tu tem ministério. Ele já viu, Nathan Reis, que a palavra de Deus na nossa boca tem autoridade. O pai está sabendo, Lorinaldo. O pai está vendo. O pai acompanha os posts. Você pensa que o pai não vê nossos vídeos viralizados? E porque às vezes parece que o pai não apoia, é porque é tempo de guardar a promessa no coração. Então, na segunda fase da vida de José, até o pai vai segurar o manifesto, não vai se declarar uma ajuda ao seu favor. Porém, dentro da segunda fase ainda tem a quarta coisa que acontece: o trabalho de José, a paz de José, a obediência de José vão levá-lo direto para o poço. E aqui, pastor Gilmar, eu prego uma mensagem: do poço ao palácio, missões, a obra não acabou. A maçúria cai. Tem muita gente achando que o poço é o lugar, mas o poço não é o lugar. Qual é o lugar, pastor? O lugar é o trono. E por que o poço está no caminho?
Porque o poço é o lugar que Deus vai te preparar para estar no trono. Quem passa pelo poço e chega no trono, não é tirado de lá. Mas a geração atual é a verdadeira geração tartaruga no poste. Pastor Valmir, o que é a tartaruga no poste? É quando você passa na rua, olha no poste, tem uma tartaruga lá em cima. Você para e diz: definitivamente lá não é o lugar dela. Mas como está lá? Alguém colocou. Segunda coisa da tartaruga no poste: primeira, definitivamente está lá porque alguém colocou. Segunda, é certo, vai cair de lá. Segura, Gideões. Segura, eu estou com a mensagem de Deus tão latente. Eu não vejo a hora de chegar na cereja do bolo. Escute. Escute, escute. Escute. 3 características na vida de José que você precisa marcar. A primeira, José trabalhava. A segunda era da paz. Ele contava os sonhos aos irmãos com o coração puro. Sabe quando a gente manda uma foto do congresso no zap? É porque a gente acha que o amigo está se alegrando com a gente. Era isso que José sentia. Sabe quando você manda o link de um vídeo? É porque você acha que ele vai te ver viralizando e vai dizer: Deus usou o homem. Era isso que José pensava. Então ele era pacífico, era da paz. Trabalhava e era obediente. O pai disse: José, vou te dar a primeira missão de responsabilidade. E qual é, papai? Vai até a cidade de Siquém. Como é, papai? Vai a Siquém, verifica para mim como estão os teus irmãos e observa o rebanho. Escute bem. A Bíblia diz que José vai a Siquém. Só que quando José chega em Siquém, ali não tinha ninguém. Todos os seus irmãos abandonaram o local que o pai determinou para apacentar o rebanho. Não dá para correr, tem que aplicar. O papai está pensando: meus filhos estão em Siquém. A palavra Siquém no hebraico quer dizer ombro. Por que o papai mandou José até lá? Porque José era o ombro de Deus, auxiliando os irmãos. Não, você não pegou ainda. Por que o papai mandou José a Siquém? Porque Siquém quer dizer ombro. E o pai mandou José como um ombro amigo. Olha os teus irmãos, olha o rebanho, vê se estão bem, vê se a coisa está fluindo. E por que isso acontece? Porque o pai só vai te procurar no lugar que ele te plantou. O pai não procura diácono no púlpito, ele procura na porta. O pai não procura presbítero na porta, fora da igreja, ele procura no altar. O pai não procura pastor perambulando. Porque quando o pai determina o lugar do trabalho, ele vai mandar socorro. Ele vai mandar auxílio. O pai não abandona ninguém ao léu. Deixa eu dizer uma palavra profética aos Gideões essa noite, aqui e pelas mídias sociais. Se coloque no lugar, na brecha, aonde Deus te plantou. O papai vai te achar lá. Lá papai te acha. Lá papai te honra. Lá papai te abençoa. Lá papai te cura. Lá papai te renova. Lá papai te enche. Lá papai vai mandar o ombro amigo. Ajuda minha serva. Ajuda o meu servo. Levante a tua mão. Está chegando a ajuda do papai. Está chegando a ajuda do papai. O médico não deu conta, papai está mandando ajuda. O vizinho não pode ajudar, papai está mandando ajuda. O amigo não estendeu a mão, papai está mandando ajuda. Vai pegar, vai pegar. Papai está mandando ajuda. Você pode adorar. Vem ajuda do papai. Vem ajuda do papai.
O nosso ministério está debaixo da ajuda do papai. Lá vai. Quando José chega em Siquém, a Bíblia diz: não havia ninguém trabalhando ali. Ao invés de José voltar para trás, ao invés dele voltar onde o pai estava e dizer: papai, pensa numa galera que não tem conserto, pensa numa galera que não fica no lugar que o Senhor determinou, são teus filhos rebeldes. Mas sabe o que José fez? Ele não voltou, pastor Gilmar, porque todo missionário não volta sem resposta. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus não faz a obra pela metade. Pastor, mas eu estou lá há tantos anos. Preste bem atenção na Trindade. A maior equipe missionária chama Pai, Filho e Espírito Santo. Prova na Bíblia, provo. Pai, 6 dias de missões, no 7º descansou. Qual era a missão de Deus? Reconstruir a terra. Gênesis 1:2. A terra não era sem forma e vazia, mas ali é uma reconstrução. 6 dias Deus construiu tudo, no 7º ele descansa. É a missão dele. Ele envia o filho. O filho com 33 anos parte daqui para estar ao lado do pai. O pai 7 dias, o filho 33 anos ficou aqui. Quando o filho chega no trono, ele diz: papai, manda o missionário que vai ficar até o arrebatamento da igreja. Cada um no seu tempo, cada um na sua época. E para os teólogos não me pegarem, não é que o Espírito Santo vai embora, é que a dispensação missionária da graça termina com o arrebatamento da igreja. Então José, que é um símbolo de Cristo, não volta para casa. E ele sai de Siquém, e ele vai até Dotã. Agora olha o que acontece em Dotã. Escute. A minha Bíblia diz que em Dotã começa a desenrolar a terceira etapa da vida de José. Que etapa é essa, pastor? É a etapa da despedida. Uma das etapas mais difíceis no ministério pastoral, no ministério das missões, no ministério de todo obreiro chamado por Deus, é o tempo da despedida. Só para os irmãos entenderem, José não foi lançado no poço pelo inimigo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver José tendo traumas profundos, porque não foram os inimigos que queriam acabar com o seu chamado, mas foram os irmãos da própria casa, pior, do próprio sangue. Por que eu disse na segunda fase, só ficam os resilientes? Porque nós sabemos, e a Bíblia é enfática quando ela diz: Caim morreu, Caim matou. Quem Caim matou? Seu irmão. Jefité foi expulso de casa. Quem o expulsou? Seus irmãos. Quando você olha para a Bíblia, você vê uma gama de homens de Deus. Davi foi rejeitado em casa. Quem o rejeitou? Seus irmãos. A pior perseguição é a perseguição interna. Deus vai curar nesses Gideões pessoas que têm traumas profundos, porque seus próprios irmãos o jogaram no poço. Ramassúria, colmeia, fácia. Eniquiamanto, que minácia. José vai entrar na terceira etapa da sua vida. Aqui a Bíblia vai mostrar a despedida de José. Às vezes, irmãos, a despedida pode ser traumática. Os seus irmãos, na verdade, o lançam no poço, mas eles mesmos vão tirar José de lá. Porém, Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, vai falar sobre a despedida. Não há quem tenha deixado casa, bens, fazendas, pai, mãe, família, que não receba 100 vezes tanto nesta
e no mais a vida. Você tem bênção de Deus para contar? Se prepara 100 vezes mais aqui. Mas o que a igreja busca é vida eterna. Vida eterna. Se você não der glória, eu não paro. Vida eterna. Vida eterna. Aqui tudo vai acabar, mas a igreja está de olho na vida eterna. Agora segura essa se você pode. A Bíblia diz que quando José sai de Siquém, José caminha até Dotã. Mas antes dele deixar Siquém, havia um homem que andava errante, pastor Zilmar Miguel, nas regiões de Siquém. Um homem sozinho. Jacó olha esse homem e diz: viu, o senhor não sabe aonde foram meus irmãos? E o homem diz: sei sim, escutei o que eles disseram. E aonde eles foram? Eles estão apacentando o rebanho em Siquém, em Dotã. E a Bíblia diz que ele deixa o homem e vai para Dotã. E você começa a analisar o texto. A impressão que se tem é que esse homem, sem ferir a Bíblia, é símbolo expressivo da pessoa do Espírito Santo. Que quando encontra um missionário, um crente, um homem, uma mulher de Deus de chamada, ele dá direção, não deixa perdido, não deixa voltar, não deixa andar à toa. E ele diz: o negócio é para lá. O homem dá a ordem e a direção. José vai a Dotã. Aqui é a parte mais linda desse texto. Quando José vem chegando em Dotã, a Bíblia diz que os seus irmãos, de longe, dão aquele grito de guerra: lá vem o sonhador mor. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia mordomo mor, sonhador mor, esse complemento mor fala de grandeza, fala de governo, o sonhador maior, o príncipe do sonhador, o grande sonhador. E a Bíblia diz que quando José vai chegando, os irmãos se reúnem e tramam para tirar a sua própria vida. Agora olhe bem o que vai acontecer aqui. A Bíblia diz que os irmãos de José entram em acordo, porém um deles diz: não vamos matar o garoto. O garoto é nosso sangue. Jogou o garoto numa cova, o seu irmão se afasta. Enquanto o seu irmão mais velho está longe, José cai dentro da cova. E quando José está dentro da cova, do lado de fora ele começa a escutar um sussurro. E o que ele ouve dentro é o eco do que é falado fora. E a palavra fora, pastor Valdir, é essa: a gente mata ou a gente vende. Lá o eite eu for. Ah, assassinos de ministério, eu vou te pegar na palavra. Você que gosta de assassinar ministério alheio, você que está vendo Deus agir nesses Gideões como nunca, você que está vendo a glória de Deus tomar, você que está vendo o pregador ser usado, você que está dizendo poderia ser eu, você que está fazendo figa e torcendo contra, deixa eu te pegar, assassino de chamada. Aqui ninguém vai morrer no poço, aqui ninguém. Você pode adorar? Adora comigo. Aqui nos Gideões, ninguém essa noite morre no poço. Ninguém morre no poço. Irabaquiafás, Iramaquiafás, e Manduquinás. A Bíblia diz: José está dentro do poço. E o psicológico de José agora vai passar por uma das fases mais complexas do seu chamado. Ele vai ouvir uma voz que diz: vende o garoto. Mas ele vai ouvir uma contra-voz que diz: é melhor matar, manchar o ministério dele. Pega a túnica que o pai deu, suja de sangue, entrega para o pastor Zilmar. Diga: pastor, não deixa pregar mais não. É isso, é aquilo outro. E José está escutando os irmãos tramarem. Alguns deles vão dizer: não mata o garoto, vivo dá mais lucro, vamos vendê-lo. Ai, se eu pudesse pregar um pouquinho sobre os compradores de ministério. Quer pregar no meu congresso?
Então a gente racha a oferta no meio. Você quer pregar na minha igreja? Não bate, pastor Cílio, em adultério, porque eu já estou com a terceira esposa, mas não solta o cajado. Aqui, compradores de ministério, ainda tem crente que não se vende, ainda tem crente que tem chamada, ainda tem crente que ama a palavra, e Deus está com uma geração que para muitos é falida, mas eu digo essa noite, é a geração que saiu do poço. Já aguentamos todo tipo de arroz, já aguentamos todo tipo de aperto. Pode me bater que eu aguento, pode falar mal que eu suporto, pode colocar meu nome na roda. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que tem a minha chamada. 33 anos com ela, ela sabe quem é o marido dela. Segura, olha só essa. José está dentro do poço e estão negociando a sua morte ou a sua venda. Eu vou falar, o Espírito Santo soprou. Temos milhares de pessoas na internet assistindo, e eu tenho que ter compromisso com a palavra. Cuidado, obreiro. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Você que até logo na internet sabe de tudo e nunca fez nada. Cuidado, para não vender e nem matar ninguém no poço. Há uma onda agora aí que o que dá ibope é criticar. Tem o nome de um garoto aí que estão criticando tanto que tem hora que eu tenho até medo. O senhor concorda? Eu não concordo com nada que ele está fazendo, mas poderia ser meu filho. Crente não foi chamado para chamar ninguém de pilantra. A palavra pilantra não é vocabulário de crente. Crente não foi chamado para bater no seu próprio irmão. Eu, como pastor, tenho obrigação. O senhor concorda? Não concordo com nada. Mas sabe o que eu vejo? Uma geração precoce. Um garoto que não teve o privilégio que eu tive de sentar aos pés de Gamaliel. Eu não quero ver ninguém tirando a vida, ninguém nas drogas, ninguém desanimado do ministério. Eu prefiro chamar no gabinete. Eu prefiro dizer: meu filho, você tem chamada, você é um menino inteligente. Só para com essas frescuras. Só para com isso que você aprendeu de errado. Porque eu vejo esse garoto como José dentro do poço, e do lado de fora uns querem vendê-lo, outros querem matá-lo. Tem gente que vem nos Gideões derramando lágrimas, e o boato lá não tem onde cair morto e vai gastar em Camboriú. Eu vou falar, vai para os Gideões, vai pagar até o ano que vem. A típica conversa de invejoso. Se fosse ver bem, era para estar aqui em casa. É porque ele não tem a coragem que você tem. É porque não tem a graça que você tem. É porque não tem a unção que você tem. É porque não tem prazer de adorar a Deus como você. É porque não entende que esse negócio é do céu, do céu, do céu. Eu vou deixar você adorar um minuto. Não vai morrer no poço. Rei Viacé, vem comigo na adoração. Crente ama, crente ensina, crente ajuda, crente nunca mata. Pode adorar Jesus. Pode adorar Jesus. Na terceira etapa da sua vida, coisas horrendas podem acontecer. José está no poço. E quem jogou ele no poço, irmãzinha? Seus irmãos. A Bíblia diz, correndo já
Para terminar, escute. Que Deus move as águas. E Deus vai inventar o Uber no deserto. Pastor, como é que é? Deus, pastor Silas, vai inventar o Uber. Joga a corda no poço, por quê? Tira nosso irmão, nós vamos vendê-lo. E Deus no céu, já estou com o Uber preparado, José. Não é Uber de luxo, não. É uma carruagem de ismaelita. Mas vai servir para te levar para o lugar da promessa. A gente nem sempre vai chegar lá com quem a gente pensava. A gente nem sempre vai alcançar o sucesso do lado que a gente pensava. Talvez você vai com forasteiro. A bênção vem de onde você não espera. José está dentro do poço. Escute bem. E quem está no poço não tem esperança. Porque aonde você olha só terra. Então qualquer cordinha que cair dentro do poço serve de socorro. Amém? Quando José menos espera, cai uma corda no poço, pastor Gilmar. José, que é um missionário chamado por Deus, agarra a corda. Nessa terceira fase, a fase da despedida, você precisa ter sangue no olho. Você precisa ter graça de Deus. Tem 11 homens aqui que tem coragem de ficar de pé? 11? 1, 2, 3, 4. 11 homens. Vamos colocar todos os irmãos de José lá. Um não estava, mas eu vou aumentar só para você ficar na filmagem. Olha isso aqui, pastor Gilmar. Estão tirando José do poço. Quando José sai para fora, Simeão, meu irmão. Que brincadeira sem graça é essa, rapaz? Que susto. Isso é coisa de fazer com o irmão. Isso é coisa de fazer com o irmão. Ô Levi. A gente já brincou muito, mas jogar eu dentro do poço e ainda conversar alto do lado de fora, dizendo que vai me vender. Não, Naftali. Você não tem juízo, Naftali. Você é meu irmão de sangue. Eu estava quase acreditando que vocês iam me matar mesmo. Os 11 irmãos em pé. José alegre do lado de fora do poço. Quando ele vai virando, um dos irmãos só faz assim, pastor Gilmar. Passa as moedas. E os irmãos de José estão de pé. A carruagem vai saindo, pastor Gilmar. José agora é escravo. José olha para a cara dos irmãos. As lágrimas começam a descer. Ele diz: Simeão, você vai deixar? Simeão, pelo menos você me ajuda. E o barulho dos cavalos ou dos camelos, pocotó. E José olhando para trás. Nenhum dos irmãos. Eu vou salvar o ministério dele. Eu vou salvar a chamada dele. José está esperando uma palavra. Sabe o que José vê, pastor Gilmar? Mãos estendidas e moeda caindo. E me diga a faz, segura aí. José começa a olhar, irmãos. Eu não aguento. Toda vez que eu leio esse texto eu choro. Porque não foram um nem dois. Ele tinha 11 irmãos. Ainda que um poderia não estar na hora. Nenhum, pastor André. Aí eu te pergunto: quantas laranjas, Nathan Reis, eu preciso podre para estragar um saco inteiro? Uma. Quantas laranjas, pastor Inês, podre para estragar um saco todo? Uma. 11 irmãos, pastor Valdir. Ninguém ajuda, ninguém intercede, e o barulho continua, pocotó. E quando José olha para eles, faz assim, irmãos, olha para mim. Eu vou gritar, você repete: tchau, sonhador.
11 mãos, pastor André. E José olhando para trás, me ajuda, irmão. Tchau, sonhador. José não tem forças para mais nada. José não tem psicológico para mais nada. José não quer mais ficar no campo missionário. José não quer mais dar um glória na igreja. José está machucado. José foi traído. José foi jogado vivo na cova. Só que quando os irmãos estão dizendo tchau, sonhador, lá do alto uma voz, a Bíblia não diz eu que imagino, dentro do subconsciente grita tchau, governador. Grita aí, tchau, sonhador. Grita, tchau, sonhador. Lá do alto, tchau, governador. Porque o que Deus vê em você não é o que os teus irmãos veem. O que Deus vê em nós não é o que as pessoas veem. O que Deus vê em nós é coisa grande que só Ele pode fazer. Estão te vendo como sonhador, mas Deus está te vendo como governador. Só os governadores, eu quero ver você adorar. Só o governador, eu quero ver você adorar. Só quem vai governar adora um minuto a Deus. Tome assento, eu começo a terminar agora. Escute bem. Missões. Do poço ao palácio, a obra não acabou. José, Siquém é o lugar? Não, José. Siquém é só o ombro no meio do caminho para você chegar no lugar. Aí você pergunta, pastor Valmir Carvalho, aonde é o lugar? E eu respondo, Dotã. Aí você vai dizer, mas Dotã? Dotã não pode ser o lugar, porque Dotã no hebraico é poços. É melhor em Siquém, porque Siquém é ombro. E o ombro está em cima. E o poço está em... E por que Deus não começa a trabalhar em José em Siquém? Porque Deus não começa por cima. Não, você está devagar, hein? Por que Deus vai começar a trabalhar em José, em Dotã? Porque Siquém é ombro em cima, Dotã é poço embaixo. E tudo que Deus faz de grande na vida do crente começa de baixo, começa de baixo, começa de baixo, começa de baixo, começa de baixo. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele começa pequeno. José agora está fora do poço. A terceira etapa da sua vida acaba, traumática. São marcas que José não vai esquecer. A prova disso é quando ele está governando o Egito. Ele vai se lembrar de tudo. Enquanto José está indo embora, Deus está dizendo, José, agora eu começo a trabalhar em ti. José, agora eu começo a moldar toda a estrutura do teu ministério. José, agora eu te preparo para coisas grandes. José, agora eu te preparo para coisas extraordinárias. Os irmãos vão para casa. A Bíblia diz que José vai para a casa de Potifar. Escuta essa revelação e nós já terminamos. Quando os irmãos olham para José, eles veem governador? Não. Eles veem líder? Não. Eles veem chefe? Não. Sabe o que eles veem em José? Algo tão inexpressível e desprezível que só serve para jogar no poço e vender de escravo. Só que se prepara para o tempo novo de Deus. Porque a quarta etapa da vida de José vai mostrar para José que quando Deus chama, Ele prepara, capacita e envia. Olhe para cá. A minha Bíblia diz: os irmãos não reconheceram José, mas depois que ele saiu do poço, a primeira casa que ele governou foi a casa de Potifar. Sabe o Potifar? O Potifar viu em José o que os irmãos não viram. Potifar servia a Deus? Não.
Da casa de Potifar, José foi para a cadeia, amém? Os irmãos de José não viram nada em José, mas o carcereiro viu. Os irmãos de José não viram nada em José, mas o copeiro e o padeiro viram. Ai, 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 irmãos. A turbina começa a aquecer, né, pastor André? Você olha o relógio. Eu já termino, pastor Gilmar. Escute bem. O governador do Egito, Faraó, viu em José o que nenhum dos seus irmãos viram. Você sabia que tem ímpio na internet me ouvindo e vendo mais chamado de mim do que irmãos? Encerra agora. A partir do momento que Deus se manifesta e tira José do poço, tudo que não viram na vida de José, os ímpios verão, os inimigos verão. Não, você já era para ter pegado. Aleluia, aleluia. Já era para você ter pegado. Olha para cá. Os irmãos não enxergaram nada. Mas diga comigo, Potifar enxergou. Os irmãos não enxergaram nada. Diga comigo, o padeiro enxergou. Os irmãos não viram nada. Diga comigo, o copeiro enxergou. Os irmãos não viram nada, a não ser o desejo de matá-lo. Mas diga comigo, Faraó o fez governador. Se coloque de pé, por favor. Eu termino com você de pé. Eliminahassoko. Alamanjoko. Like wait fai. Iraqui amou wait andui andai. Eu orava há uns 10 dias atrás e jejuava por essa noite. O Espírito falou comigo: não prega mais sobre Moisés, prega sobre José, porque a obra não acabou. Há muitos ali nos Gideões que estão vivendo o período do poço, foram humilhados pelos seus irmãos, foram maltratados por aquele que ele era para ser amado. O psicológico abalado. O pensamento é um só: divórcio. O pensamento é um só: separação. O pensamento é um só: tirar a própria vida. O Espírito falou comigo: eu estou pregando para uma multidão no mundo, e um pavilhão lotado, e dentro desse pavilhão tem muitos Josés. E Deus fala comigo que no momento em que eu estou ministrando, desce uma corda dentro do poço. Plau fatukina. Kireitfa. Iramacé. Iracando. Kiminash. Começa a sentir a presença de Deus aí. Aí na internet. Já vai entregando a vida a Jesus antes da oração. Você que tem desejo suicida. Você que está dentro, literalmente, de um poço. Eu te convido agora a agarrar a cordinha de Deus que caiu aí dentro. O Espírito de Deus fala comigo. Você está aqui, mas a sua cabeça está longe. O seu desejo é parar, mas o Espírito de Deus me mostra. Eu digo para ti: sai daí, eu quero te abraçar e orar por você. Dentro do poço cai uma corda, e Deus está dizendo: eu vou te tirar. Não é para matar, eu vou te tirar, porque eu quero curar a tua alma. Abondou fácil. Alabando que a sé. A corda desce.
A corda de Deus é palavra. Desce no poço. Agarra a corda. Agarra a corda. Agarra a corda. Agarra a corda que Deus vai te tirar para fora. Tem alguém que pode louvar o Senhor, pastor Zilmar? Que está aí com o nome já. Mas um cantor de fogo, irmãos. Olha, eu termino. Olha para cá. Faz assim com a sua mão, ó. Ato profético. A Raquelzinha. Chega, Raquel. Olhe para cá, você com a mão para cima. Pastor, câncer, agarra a corda. Pastor, divórcio, agarra a corda, por favor. Vai fechando a mão. Pastor, enfermidade que não tem cura. Meus rins estão paralisados. Agarra a corda. Pastor, é o último dia. Hoje, se Deus não falasse comigo, agarra a corda. E o que é que eu vou fazer? Se preocupe em sair do poço, que o transporte vai chegar do lado de fora. Pastor me permitiu, a Raquel já está chegando. Só você que crê que a corda de Deus cai no poço hoje, e que o 40º Gideões veio para mudar a tua história. Sai do teu lugar, eu quero orar com você. Agarra a corda e vem. Agarra a corda e vem. Venha. O Espírito de Deus falou comigo. Eu estou dando livramento de morte. Não é profecia da agora. Falou durante a semana, quando eu jejuava. Diga aos Gideões que ninguém morre no poço essa noite. Sai do poço, José. Sai do poço, José. Sai do poço, José. A depressão morre hoje. Manda que é placato. Vem José, vem José. Vem José. Vem falando línguas. Vem adorando, vem. Sai do poço, José. Agarra a corda, José. Agarra a oportunidade, José. Senhor, se tu és comigo, se és tu quem fala essa noite, essa mulher de lenço cor-de-rosa, levante a mão. Aí, do lado, essa aí. Faz assim, filha. Tu já é batizada com o Espírito Santo? Eu não estou ouvindo nenhuma língua. Olha o que Deus fala comigo. Eu desço sobre a tua vida com autoridade. Eu não vou nem colocar a mão em ti, mas para você saber que é Deus, amigo Espírito Santo, que anda e fala comigo sobre a vida dessa mulher. Desce agora e a toma de forma a ser renovada. Põe a mão na cabeça dela para mim. Recebe agora. Você pode adorar, adore. Você pode adorar, pode louvar, Raquel. Sai do poço, Jacó. Sai do poço, Jacó. Sai do poço, José.